É curioso, né? Uma semana se passou, a gente conversou na segunda-feira passada e os problemas continuam sendo os mesmos, né? Então a gente tem aí um problema na administração municipal, a gente teve aquelas imagens também do Sarandi, continua alagado, com muito entulho, então assim, há um descaso total, uma negligência total por parte do prefeito Sebastião Mello, a gente comentou sobre isso aqui, e por outro lado tem o governo do estado pedindo aí a criação de um programa para pagamento, para subsidiar pagamento de salários, né, aos moldes do que aconteceu na pandemia da Covid-19. Então, é por conta dessa situação também dos comerciantes não conseguirem retomar imediatamente o seu trabalho e há risco de demissões ali no estado. Então, assim, a situação continua muito crítica, né, Fernando? Continua muito crítica e o meio ambiente não dá trégua, né, porque se imaginava que isso seria de uma semana, depois de 15 dias, acabou durando quase um mês inteiro, e quando mudou o mês de maio para junho, eu vi muitos queridos amigos gaúchos comemorando, dizendo, vamos esquecer o mês de maio, portanto essa enchente de novo, ainda que em pequenas proporções, nada perto do que nós vimos da outra vez, mas ela volta a assustar, o que nos coloca numa posição de termos que repensar essas questões, elas não são episódicas, nós vamos ter que ter soluções estruturais para o que está acontecendo. Porto Alegre vai ter que se reorganizar e se repensar. Realmente os bairros que estão ali colocados estão em locais seguros? É possível, com algum tipo de tecnologia, aumentar a segurança dessas regiões? Quer dizer, nós perdemos, por exemplo, toda a região toda a área de comunicação entre Porto Alegre e as cidades de Novo Hamburgo, São Leopoldo, por exemplo, a área do Transurb praticamente está dando perda total. Então nós temos efetivamente que repensar isso, né? Nossos modos de vida nessas cidades, e Porto Alegre precisa tomar para si essa função. A Porto Alegre, que já foi tão, vamos dizer assim, vanguardista em algumas questões, lá surge o orçamento participativo, lá nós temos as primeiras experiências de governabilidade do Partido dos Trabalhadores, enfrentamos uma mudanças sérias nas questões da educação do município. Eu acho que está na hora de Porto Alegre também chamar para si esse ponto, para que a gente comece a discutir essas questões mais seriamente, e não apenas como um probleminha de chuva aqui a colar que vai passar quando o mês muda. Não está passando, e isso assusta. Não está passando, esse vai e volta, né? Toda semana a gente segue acompanhando. Deixa eu sair um pouquinho do cenário nacional para ir para esse cenário internacional, porque não é sempre que a gente tem uma boa notícia para dar aqui, né? No nosso dia a dia, nessa nossa rotina de noticiário. E hoje a gente tem a eleição, então, da primeira presidenta mulher do México, uma presidenta cientista do campo progressista, de esquerda. Enfim, é uma vitória, a gente pode comemorar, significa uma mudança aí, quando a gente fala em América Latina. Como você viu essa vitória aí no México, Fernando? São muitas vitórias, Thalita. Primeiro, por ser uma mulher num país latino-americano que sempre teve na sua cultura, né, aquela condição da masculinidade latina que nós entendemos muito porque fomos criados todos nessa situação. Então, o primeiro ponto, essa é uma excelente vitória. A segunda enorme vitória, Cláudia é judia, mas tem uma voz muito forte, muito firme em defesa da Palestina, criticando o que está acontecendo na região, e, portanto, é uma segunda vitória que nós temos aí. Uma terceira vitória é uma cientista que lutou durante o processo da pandemia de uma forma muito diferente do que a gente via, por exemplo, Donald Trump fazendo, o tempo inteiro de máscara, se portando corretamente, pedindo que as pessoas respeitassem os espaços, aliás, os distanciamentos sociais, né? Então, essa é uma terceira vitória que a gente tem para colocar. Uma quarta vitória, quer dizer, o governo López Obrador começou, de alguma maneira, com uma desconfiança muito grande, inclusive ameaças de impeachment aqui e acolá, e ao longo do seu governo desenvolveu uma forma de comunicação muito própria, muito evidente, muito direta, e conseguiu fazer o seu sucessor contra um levante na região da América Central e da América do Norte, um levante da extrema-direita. Nós estamos vendo aí, desde Equador até El Salvador, novos, pequenos ditadores populistas surgindo por todos os lados, endeusados, amados, muito andando nessa perspectiva de comunicação digital, controle das bases sociais a partir desse discurso contra drogas, contra a violência, que a gente sabe que é um discurso que não se sustenta
a partir das decisões e das ações desses próprios caras. Então são muitas vitórias numa só. López Obrador consegue fazer a sua sucessora num país muito difícil. Houve uma época que Lázaro Cárdenas, um presidente famoso no México, disse: pobre do México, né? Tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Ou seja, para ter uma noção da importância do que é hoje o México para o mundo, especialmente se nós pensarmos que em novembro nós poderemos ter de novo questões ali com relação ao Trump, porque é favorito para se eleger lá, e eu fico imaginando como é que o Trump vai encarar ele, que tem essa postura totalmente machista e misógina, e que agora foi condenado, inclusive, por conta também dessa postura, como é que ele vai encarar uma presidenta mulher e tão altiva como Cláudia Sheinbaum. Eu espero que o presidente Lula faça logo uma viagem para lá, que coloque junto o Brasil, porque eu tenho a impressão que esses são os dois pilares hoje que, de alguma forma, ainda mantêm um certo equilíbrio político na América Latina, o México e o Brasil, contra esse levante da extrema-direita em estados menores. Como você disse, né, são muitas vitórias. Que legal, uma mulher cientista, progressista de esquerda, que bacana. Você citou rapidamente essa questão dela ser pró-Palestina também, é um ponto de comemoração. Eu queria trazer rapidamente essa questão referente a Palestina, Israel, Gaza, porque tem uma notícia que a gente não trouxe aí no nosso giro de notícias, mas é em relação a um possível processo não dá para dizer que é fim de guerra, mas de negociação aí para um processo de paz, pelo menos de parada de ataques por parte de Israel. Estados Unidos apresentou, né, um processo aí de negociação. Israel falou que concorda, um assessor, na verdade, de Israel falou que Israel estaria concordando com os termos colocados, e o Hamas também. Então, assim, a gente poderia estar caminhando para um fim de ataques de ambas as partes e uma negociação para processo de paz ali na região, Fernando? Faz mais de 45 dias que os Estados Unidos, especialmente o núcleo de decisão do governo Biden, se deu conta de que as ações de Netanyahu são tremendamente nefastas para a eleição de Biden nos Estados Unidos, e que não seria possível, portanto, levar uma situação em que você permitiria que Israel seguisse fazendo sua política e ainda assim tivesse chances de se eleger contra Donald Trump. Essa situação ficou muito clara que ou é um ou é outro. Então os Estados Unidos se colocaram a campo há 45 dias buscando essas estruturas de paz. Lembra que nós falamos disso há quase uns 30 dias atrás? Havia uma proposta que, inclusive, o Hamas estava na mesa para aceitar. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, tinha avisado isso no meio de uma conferência internacional, ou seja, claramente ali forçando a barra para que Israel aceitasse. Israel, a partir dali, dobrou os esforços e a matança que tinha na região de Gaza, e agora parece que sinaliza novamente com a possibilidade dessa aceitação. Não se sabe o quanto isso é real e o quanto isso Netanyahu faz simplesmente para ganhar tempo. Porque, como a gente vem falando já há algum tempo nesse espaço, Thalita, quanto mais próximo da eleição o presidente norte-americano tiver, mais frágil ele estará ao poder de articulação, especialmente do primeiro-ministro israelense, e o Netanyahu sabe muito bem disso. Então nós não sabemos se isso é para ganhar um tempo ou se é efetivamente alguma chance de nós termos uma redução da violência lá. O que importa aqui a gente saber é que a extrema-direita em Israel já avisou que, se Netanyahu assinar esse cessar-fogo, essa proposta de paz, eles vão passar para a oposição. E o Netanyahu sabe que internamente não tem condição nenhuma de se sustentar sem o apoio dessa extrema-direita raivosa. Então eu não sei até que ponto a gente pode confiar nisso. De qualquer forma, os norte-americanos perceberam a impossibilidade de continuar levando essa política de duas vias, vamos dizer assim, né? Querendo os votos dos democratas nos Estados Unidos e usando dinheiro norte-americano para financiar esse genocídio israelense sobre Gaza. Pontos altos da semana. Dá para trazer um nacional e um internacional para a gente ficar de olho, Fernando?
Dá sim, Thalita. Eu acho que nacionalmente a gente tem que ficar de olho nessa semana na PEC da descriminalização aí das drogas que vai para a CCJ, e é um ponto importante. Ela por si só não seria tão importante assim, mas ela vem articulada com as leis de modulação da reforma tributária. Quer dizer, o parlamento pela primeira vez aí num período de 30 dias, aliás, de 60 dias, ele está recebendo demandas específicas do governo, porque antes eram demandas que vinham sendo arrastadas de outros momentos. Quer dizer, o parlamento votou na semana passada os vetos às leis ao Bolsonaro e depois o veto das saidinhas do presidente Lula, mas nada que fosse de interesse do governo de forma imediata, né? Agora, essa semana, nós teremos isso, e nós não sabemos como é que o parlamento vai responder a essa nova articulação que o presidente Lula está fazendo. Começou hoje já algumas negociações e algumas conversas especificamente para essa situação com o representante do governo no Congresso, no Senado e na Câmara, para tentar um novo espaço de articulação. Então, ver como é que o governo Lula vai lidar com essa pressão de pautas de costumes aparecendo. Quer dizer, essa semana, ou ontem, nós tivemos a marcha LGBT em São Paulo. Ela vem pressionando, exigindo mais espaços, questionando as estruturas sociais. Os conservadores vão responder de alguma maneira, e no meio dessa confusão nós temos esses temas que são sensíveis, ou seja, a descriminalização da maconha e efetivamente a reforma tributária. Como o governo vai arrumar essas peças no meio dessa semana é que nos interessa olhar, porque talvez se descubra aí uma nova forma de se reorganizar para os próximos 2 anos aí do presidente Lula, porque praticamente todos os analistas políticos do Brasil, de centro, de esquerda, de direita, estão dizendo que é preciso uma mudança da forma como está, não pode continuar, né? E em termos internacionais, eu tenho a impressão que nós temos que ficar de olho nessa articulação que o Zelensky está fazendo junto com a Europa para buscar isolar ainda mais a Rússia. A França tem levantado muito a voz, dizendo que inclusive vai emprestar soldados para colocar dentro do território ucraniano, e a Rússia avisou muito bem que se soldados de qualquer outra nacionalidade vierem lutar as guerras pela Ucrânia, isso será uma declaração de guerra à Rússia. E aí nós estamos falando de uma guerra entre Rússia e OTAN, porque a França é parte dessa OTAN. Então essa possibilidade de escalada, ela é primeiro querida pelo Zelensky há muito tempo. Ele busca isso, e nós, no restante do mundo, estamos desesperados por imaginar que isso possa acontecer. Só uma forma da Rússia se opor à OTAN é com armamento nuclear. E aí, Thalita, ninguém ganha nessa situação. Então, ficar de olho em como o Zelensky vai jogar isso. Zelensky que, diga-se de passagem, já não é mais presidente da Ucrânia há algum tempo, porque adiou as eleições, não fez eleições no momento em função da guerra, e se mantém no cargo com uma certa legitimidade discutível, internamente, inclusive, já com grandes oposições. Então, não se sabe nem qual é a possibilidade de efetivas conversas de paz, se assim forem queridas pelos dois lados, avançarem lá dentro. A coisa está ficando muito confusa, e fruto dessa nossa inabilidade de resolver esses conflitos o mais rápido possível. Parece que a gente está deixando, Thalita, uma parte para o destino. Vamos ver o que vai acontecer. E isso é sempre muito perigoso. Fernando Horta, sempre abrindo aqui a semana com a gente, analisando e nos ajudando a entender o cenário político. Fernando, muito obrigado, uma ótima semana para você, bom trabalho por aí, um beijo grande. Obrigado, Thalita. Um beijo para todo mundo e um abraço para os queridos amigos que são gaúchos, né? Vai passar? Parece que não, mas vai passar. Força que passa. Vai passar. Beijo, Fernando Horta, historiador e professor. Está aqui o canal dele, canal Fernando Horta no YouTube. Você pode acompanhar também as transmissões, as análises dele por lá, tá bom?